Tem um versículo lindo que diz assim: cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me e eu serei salvo. E é com essa palavra que eu quero começar a falar das práticas emocionais. Quando nós clamamos socorro a Deus, Ele nos escuta e Ele responde. Nós só precisamos estar prontas, com os ouvidos sensíveis à sua voz e à sua orientação. A gente precisa de se despir dos nossos próprios pensamentos e da nossa mentalidade que nos levou aonde a gente chegou até aqui. Então a gente vai precisar de algo novo e a gente precisa também de tirar a capa da religiosidade, dos limites, né, das crenças limitantes que nos impedem de avançar, de receber todo tipo de sabedoria e discernimento, porque o Senhor, Ele sempre vai nos responder. Basta a gente ter ouvidos para escutar e obedecer esses caminhos que Ele vai nos direcionar. Já viu que a gente tem mania de achar que a gente está certo e muita resistência para poder mudar a forma como a gente pensa, e que foi exatamente o motivo da gente ter chegado no lugar que a gente chegou, ter feito as escolhas que nós fizemos e estar vivendo a vida que a gente está vivendo? Então, se a gente está insatisfeito com o tempo que a gente está vivendo, com a forma como as coisas estão acontecendo, a gente vai ter que modificar, né, toda essa estrutura. Porque o que acontece? Quando nós estamos feridos, nós estamos intoxicados, quimicamente inclusive, no nosso próprio corpo, gerando doenças emocionais, físicas. E essa é uma realidade já amplamente debatida na medicina tradicional e o fundamento da medicina integrativa, que é o princípio, né, da medicina integrativa, tratar o ser humano como um todo, né, nas suas 3 esferas, na sua tricotomia. Isso inclusive é bíblico. Na medicina integrativa, quando uma pessoa faz uma cirurgia de ponte de safena, por exemplo, ela está apenas tratando a consequência de uma doença. Ela está desobstruindo uma veia, né, uma artéria. Essa é a proposta dos tratamentos médicos convencionais. Ela trata o sintoma, ela trata a doença. A medicina integrativa, ela abrange o ser humano como um todo, ela vai na causa. O que pode estar desencadeando aquela enfermidade? Ela trata e enxerga o ser humano de forma completa, considerando os aspectos físicos, como histórico familiar, genética, estilo de vida, junto com os aspectos emocionais, psicológicos daquela pessoa. E por que eu estou trazendo essa fala aqui agora? Porque esse é o princípio das práticas emocionais, nos enxergar como um ser, né, como um ser humano completo, nas nossas 3 dimensões, porque tudo faz parte do todo. Nós não conseguimos ir muito longe se a gente ficar preso só aos sintomas, só aquelas pequenas partes fragmentadas. A gente vai precisar de sair um pouquinho de dentro de nós mesmos e começar a enxergar, né, o macro. Curar as nossas emoções significa também curar todos os aspectos da nossa vida, da nossa alimentação, dos nossos pensamentos, do nosso estilo de vida. Curar as nossas emoções é modificar a nossa energia, porque tudo é energia. O universo, tudo aquilo que nós vemos materializados é a junção de milhões de átomos de energia. Então, absolutamente tudo é energia. O nosso corpo, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o espírito, né? Isso é energia. Se a gente dividir em milhões de pedacinhos, a última partícula que a gente vai encontrar é um átomo, que a menor parte da matéria, ela é indivisível, e um átomo é energia. Cientificamente, a gente não cria energia, a gente só modifica. E uma prática emocional é a modificação das nossas energias emocionais e mentais. A renovação da nossa mente é a modificação da nossa energia mental. Por isso que a Bíblia inteira
fala da grande importância dos nossos pensamentos, daquilo que a gente pensa, da forma como nós pensamos, porque o nosso pensamento, ela é energia, e energia cria. Tudo que é criado, tudo que existe, é a própria materialização da energia. A maior parte de tudo que nós vivemos tem a ver com os nossos pensamentos e com a nossa mentalidade e com o que a energia dessa mentalidade projeta, porque a gente cria aquilo que a gente pensa. E o que uma mente intoxicada vai projetar? O que emoções feridas vão projetar? Qual é a essência de toda ferida? Nós estamos enxergando e pensando tudo pela perspectiva da ferida. E por isso que às vezes você está num ciclo vicioso, parece que você está sempre vivendo as mesmas coisas, atraindo sempre os mesmos tipos de pessoas, de circunstâncias, de situações, porque ferida projeta ferida. E qual que é a essência da ferida? O que causa a deformação? O vácuo, a ausência, escassez. Lembra que lá atrás nós falamos das necessidades básicas essenciais do ser humano? Amor, afeto, equilíbrio. Então, quando a pessoa, lá na mais tenra idade, não identifica o suprimento desses elementos, ela vai gerando o quê? Vai gerando o quê? As feridas. Então vai gerando a ferida da rejeição, quando ela não se sente aceita, quando ela tem aquela sensação de inadequação. Ela vai gerando a ferida do abandono, quando ela sente que ela não é importante, quando os pais não têm tempo, ou quando ninguém consegue dispensar a atenção que ela precisa. A ferida da humilhação, quando ela é ridicularizada, comparada, junto de outras crianças, parentes, irmãos. A ferida da injustiça, quando às vezes você tem que calar a boca e não pode explicar o que aconteceu. Enfim, são diversas situações que cada um vai saber dentro do seu contexto, aquilo que viveu. A ferida da traição, às vezes você viu seu pai traindo a sua mãe, a mãe traindo o pai, ou um sócio, traindo um familiar numa sociedade, e aí lá, naquela idade, você internalizou aquela referência ali e trouxe aquela dor que não conseguiu ser processada no seu corpo. Toda ferida é resultado de uma necessidade não suprida. Toda ferida é a materialização da própria escassez, da falta, da ausência. E a gente só se liberta do ciclo de escassez através da verdade, porque está escrito que é a verdade que vai nos libertar. A verdade acerca do quê? A verdade acerca de quem? Acerca principalmente de nós mesmas, que estamos presas nos enganos, nas máscaras e nas versões que nós fomos criando ao longo da vida por causa das feridas. E também acerca das pessoas, acerca da vida, porque nós projetamos aquilo que a gente enxerga e identifica, mas uma visão deformada, distorcida, vai gerar, vai materializar energeticamente, cientificamente, a própria ferida, a própria distorção. A partir de agora, a gente pode decidir naquilo que nós vamos acreditar. Se a gente vai continuar apegada às mentiras, aos enganos do nosso passado e dessa visão distorcida, ou se a gente vai agarrar essa verdade que vai manifestar a abundância, que vai manifestar a liberdade de sermos quem nós somos, de quem nós fomos feitas para ser, de alcançar a essência original que o Pai depositou em nós. Então, se você acredita que vai dar certo, vai dar certo. Agora, se você acredita que não vai dar certo, você também tem razão, não vai dar certo. Você só vai viver aquilo que você projetar e que você acreditar. E eu estou dizendo isso porque fazer uma prática emocional requer fé, requer você crer que você está saindo daquele lugar, requer que você se tire daquele lugar, visite aquela memória e decida transitar da energia da escassez para a abundância, modificar a energia dos seus pensamentos. Isso é diário, não vai acontecer agora, numa única prática, mas hoje nós vamos iniciar esse movimento. E o que nós vamos fazer aqui é algo replicável, é tão simples, parece algo tão bobo, mas ele é inexplicável, pelo menos para mim
é um processo, tem sido um processo, né, o uso desse método de forma inexplicável. Eu vou dar um exemplo bem simples que aconteceu comigo semana passada. O Benjamin, ele estava jogando todos os brinquedos dele no chão. E o barulho daqueles brinquedos caindo estava me tirando do sério. É uma coisa que realmente, assim, vai lá no meu âmago. É uma coisa que me incomoda fora do normal. E aí, claro, né, que a gente tem que ensinar para a criança, né, a forma educada de tirar os brinquedos, enfim. Mas não é isso. É um incômodo, era algo que vinha lá, né, da minha criança interior. E aí nessa hora eu orei e falei assim, Deus, eu preciso me libertar, né, dessa repetição de padrão, dessa repetição de pensamento, dessa repetição de energia. Sempre que situações similares às que eu vivi lá atrás, elas acontecem no meu dia a dia. E aí, o que eu fiz? Eu acalmei, eu respirei e aí na hora me veio a memória. Quando eu era pequena, eu tinha uma caixa assim de papelão cheia de brinquedo e aí todas as vezes que eu ia brincar com aqueles brinquedos, eu era muito rechaçada. Não podia, porque ia fazer bagunça, porque estava incomodando, porque eu tinha que sair dali, porque eu tinha que juntar tudo na mesma hora. Então, assim, é difícil não repetir esse padrão. Mas naquele dia eu decidi que eu não ia repetir mais, que aquilo ali não ia mais me tirar do sério a ponto de eu cercear meu filho de brincar da mesma forma que acontecia comigo quando eu era criança. Então o que eu fiz? Eu respirei e aí eu comecei a me acolher. Essa é a chave das nossas práticas emocionais. Eu acolhi aquela criança lá atrás, a Briana de hoje, de 35 anos, ela foi na Briana de 5. E aí eu acolhi, eu falei que tudo bem, que ela podia brincar, que ela podia ficar em paz, que era depois só recolher tudo, que estava tudo bem, que ela não precisava de ligar o alerta, que ninguém ia brigar com ela, que estava tudo certo. E aí, sabe o que aquilo ali fez? Me acalmou. Eu fui ficando tranquila, e o Benjamin estava fazendo um barulho bem alto na hora. Menino, né, brincando. E aí, sabe o que eu fiz? Eu saí do quarto, fazendo o mesmo barulho, junto com ele. E aí a gente sentou e riu, e toda aquela energia, né, aquela energia pesada que vinha daquela memória, ela se esvaiu. E aí hoje, a partir daquele dia, né, que isso aconteceu semana passada, quando ele está brincando e está fazendo os barulhos, começou a ficar mais leve. E aí, quanto mais práticas desse tipo eu fizer, mais resolvida com a minha criança, né, eu vou estar, e resolvida também com as minhas crianças aqui. Agora eu quero te dizer que nem essa prática que eu fiz, ou a que a gente vai fazer aqui, daqui a pouquinho, é tão simples assim. Porque ela tem que passar por cima da casca da ferida. Sempre que a gente vai acessar a ferida para a cura, a gente vai ter que limpar, então vai ter que sair a casca. E a casca da ferida é o orgulho. O orgulho é o nome que a gente dá a essas deformações de mentalidade, de crenças e valores distorcidas que nós criamos lá atrás, acerca de nós mesmos, acerca da vida, acerca de tudo. Tudo vai passar pela nossa visão, pela forma como a gente enxerga. Então, quando a gente se propõe fazer esse tipo de coisa, falando aqui parece que é tão simples, né? Mas na hora de você executar aí, você vai ver o nível de resistência. O nosso ego, que sempre nos protegeu, ele tá ali com a casquinha da ferida, protegendo ela. E essa casquinha, ela chama orgulho, porque ela não quer, né? Ela quer te proteger, ela não quer que você acesse aquela dor, porque eventualmente, invariavelmente, a dor vai acontecer, porque você está mexendo numa ferida, você está mexendo num lugar, né, que foi protegido exatamente porque doía. Então, para mim, né, respirar e conseguir fazer aquela prática ali agora, como todas as outras que eu tenho feito ao longo, né, dessa trajetória que eu estou compartilhando aqui com vocês, é uma luta, é um esforço, é uma decisão.